Então, gente, boa noite a todos e a todas. Muito bom estarmos aqui hoje para conversar sobre planejamento e currículo com o professor Juarez, que a gente já agradece antecipadamente. Agradecemos também sempre, né, a UFSC, o GPDIM, pela parceria, para que a gente possa realizar esse curso de extensão. E eu gostaria só de lembrar, de dar um recadinho no final novamente, que esse mês, agora em junho, nos dias 2 e 3, nós vamos ter o evento do Seminário dos Especialistas aqui de Santa Catarina. Então, a SESC, junto com a UESC e junto com a AESC, e na escola do Legislativo, está organizando esse seminário, e é bem importante a participação de todos vocês, todas vocês, quem não fez a inscrição, se tiver alguma dúvida, é bem importante que participem. A gente mandou ofício já para a rede estadual, para alguns municípios, acabamos de organizar para mais alguns municípios que as pessoas estavam pedindo lá no grupo, para a gente pedindo que liberem o ponto. Então, a gente conta aí com vocês, qualquer coisa chamem a gente, mas é bem importante a gente participar desses momentos de estudo, de formação, que é ali que a gente se fortalece. Mais uma vez aí, né, obrigada a vocês pela participação, professor Juarez também. Eu passo para a Nara, então, que vai fazer a apresentação do professor, e aí a gente passa para o professor, que é quem a gente quer ouvir essa noite. Obrigada. Então, boa noite a todos, né? Agradecer a presença de todo mundo. De todos os que já participaram da nossa live anterior e dessa também agora, dizer que é muito importante a participação de todos vocês, né? Inclusive nesse seminário, Raquel acabou de lembrar, né? A SESC está sempre promovendo ações de formação e a presença e participação de vocês é muito importante. Eu vou apresentar esse professor, que é um prazer muito grande tê-lo conosco, agradecer de coração. O professor Juarez é prata da casa, e bota a prata da casa nisso, né, professor? Uma pessoa que conhece muito bem a educação de Santa Catarina, que tem, assim, contribuições relevantes há muitos e muitos anos, é uma pessoa que sabe do que está falando. Ele é graduado em Estudos Sociais e em Geografia pela Universidade do Oeste de Santa Catarina, ele é mestre em Educação pela Fundação Universidade Regional de Blumenau, ele é doutor em Ciências Pedagógicas pelo Instituto Central de Ciências Pedagógicas de Havana, ele é doutor em Gestão do Conhecimento pela Universidade Federal de Santa Catarina e ele é pós-doutor pela Universidade do Minho, Braga, Portugal. Ele é um professor aposentado do Centro de Ciências da Educação da Universidade Federal, um professor voluntário do quadro permanente do Programa de Pós-Graduação, o PPGE, da UFSC. Ele é professor também permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Planalto Catarinense, a Uniplac, e ele é um pesquisador na área de currículo e políticas educacionais. Ele foi diretor de Educação Básica da Secretaria de Estado de Santa Catarina, ele foi vice-diretor do Centro de Ciências da Educação, também da UFSC, e é líder de vários grupos de pesquisa. Então, o professor, ele o currículo dele é longo, eu fiz uma resumida, mas o que eu acho importante, professor, e quero cumprimentá-lo, é de que, assim, você é, de fato, alguém que conhece muito da educação de Santa Catarina, e que tem participado muito, e tem colaborado muito para com a educação do Estado. Então, agradecer de coração, vai ser um privilégio, aproveitem cada palavrinha que esse professor vai trazer, cada gotinha de saber, aproveitem no chat, façam as suas considerações, as suas perguntas, vamos aproveitar e explorar o potencial desse mestre, doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado, Nara, que gentileza sua, né? Vocês são muito gentis, são pessoas especialíssimas, quero dizer, do carinho que tenho pela associação, como tu disseste, somos parceiros de trabalho, né? Faz algum tempo, e aqui tanta gente querida, não vi todo mundo, né? Mas, assim, quero saudar aqui em alguns nomes, da Raquel, da Rose, a própria Nara, né? A Gil, não sei se já chegou, que são pessoas super queridas, eu acho que representam também esse coletivo
da Associação dos Supervisores, da SESC, né? E também parabenizá-los pela iniciativa dessa formação. Dizer que me sinto muito à vontade. Obrigado, Nara, pelo reconhecimento do trabalho que a gente vem fazendo conjuntamente, né? Não fazemos nada sozinhos, desde os anos 80, que a gente vem militando aqui em Santa Catarina por uma educação pública de qualidade, né? De qualidade socialmente referenciada e com muitas frentes de trabalho. Acho que uma das coisas boas que eu posso olhar hoje, mas, assim, olhando para o passado, né? Foi essa articulação da educação superior com a educação básica, né? Bastante tempo nas escolas, entendendo o movimento da escola, entendendo o movimento, fui diretor de escola 2 vezes, fui secretário de educação municipal também, um pouco essa outra rede, e isso me deu também uma condição de a gente poder conversar com os colegas horizontalmente, com muita tranquilidade, falando muito também da experiência que a gente tem e com relação também às leituras que a gente vem fazendo ao longo desse processo da formação, né? E como você mesmo disse, eu tenho pesquisado o campo do currículo e política curricular, e tenho andado por essas bandas aí da pesquisa, né? Entendo que a minha contribuição vem sendo muito nesse aspecto. Tenho publicado algumas coisas do campo, já os convido, né, que eu acho que é essencialmente mulheres aqui desse grupo, né, não sei se tem algum homem ou não, mas, assim, essencialmente mulheres, e as convido para que façam as leituras também de alguns meus textos, alguma coisa eu publico sobre a escola pública e a rede pública em Santa Catarina, tenho um pé muito fincado, né, no Estado, e isso me dá também uma tranquilidade para poder pensar, como você disse, a educação nessas esferas. Bom, minha tarefa hoje é discutir um pouquinho planejamento curricular e os desafios contemporâneos da escola pública, parabenizá-los pelo tema, né, porque acho que associam duas questões fundamentais, planejamento e os desafios da escola contemporânea. Nós estamos vivendo desafios profundos, né? Estamos num tempo de inflexão muito séria do ponto de vista da educação. Tenho dito que a gente teve algumas revoluções, né? Na educação, a própria invenção da escola foi uma revolução, o fato dela se tornar uma escola pública, uma instituição pública, foi a outra. O fato dela se tornar uma instituição pública para todos foi uma grande revolução, e agora nós estamos vivendo a revolução mais ou menos de a que serve a escola, né? A que serve a escola? Essa é a nossa grande pergunta, né? Dado que nós temos tantas outras opções de movimento da informação, da desinformação, da informação, do acúmulo dos estímulos de toda a ordem, né? E as relações que vão se reestabelecendo nas nossas vidas. Acho que está mais no tempo de a gente perguntar a que serve essa instituição, a quem serve essa instituição, e como é que a gente se posiciona, né, em relação ao mundo, estando dentro dessa instituição. Acho que a gente não pode pensar mais a escola, os desafios da escola, o desafio do currículo, na mesma condição que a gente pensava lá nos anos 80, né? A gente viveu um mundo lindo, né, da democratização, de poder dizer o que queria, de poder pensar formas mais democráticas, mais participativas de formação e de escolarização, e hoje nós estamos num entroncamento muito sério, né, em relação às pressões que a gente vem passando, né? A escola hoje está sob pressão, né? Não é a escola que está sob pressão, os professores estão sob pressão, os profissionais da educação estão sob pressão, né? Os diretores estão sob pressão, e a gente precisa respirar. Eu não sei como a gente consegue respirar, mas a gente precisa respirar, porque não pode perder de vista que o nosso trabalho é um trabalho intelectual. O intelectual sem respirar não consegue pensar, né? Então, estão nos roubando
inclusive a capacidade de pensar, né? Porque o conjunto, o acúmulo de tanta atividade, de tanta pressão, de tantas formas de envolvimento com diferentes atividades, aquilo que o Antônio Nova chama de escola transbordante, né? Estão nos tirando o fôlego, né? Estão nos tirando um pouco também a nossa capacidade intelectual, nossos estímulos, né? O nosso encantamento, etc. Então, nós estamos vivendo um tempo em que a gente precisa parar mesmo, precisa parar e pensar, né? Onde a gente se situa, para onde a gente vai, que planejamento é possível fazer, né? Quando a gente fala em planejamento curricular, nós estamos falando de um conjunto não só do ensino e de aprendizagem, né? Que é o ponto central da formação, mas estamos falando do próprio sentido dessa escola, né? Do próprio sentido da formação, né? Então, eu começaria, e o meu compromisso é o currículo, né? Eu diria que no coração dessa escola, né, tudo que passa por essa escola, tudo o que tem intencionalidade formativa é considerado atividade curricular, é considerado movimento curricular. Então, o currículo é essa expressão o currículo é essa expressão material e simbólica da formação. A gente quer abandonar esse modelo, né? Esse modelo de grade, essa escola que se isolou do mundo, essa escola que se isolou do seu território, essa escola que construiu tantos muros, fez tantas cercas, agora tantas câmeras, que cada vez mais, com o nome da segurança, da proteção, ela se afasta do mundo. E esse afastamento, esse enclausuramento do mundo e do seu território, do seu ambiente, da sua comunidade, do seu contexto, se dá muito por esse engradeamento curricular que a gente está vivendo aí nos últimos 300, 400 anos. Então, é preciso preciso pensar o currículo, então, como essa abertura de caminhos, né? Acho que nós, educadores, somos chamados, né, a abrir caminhos, abrir horizontes, abrir avenidas, né? Mas avenidas largas, para deixar que as pessoas possam também fazer as suas escolhas dentro dessas grandes avenidas, né? E também poder, como coloquei nessa última foto aqui, poder voar, né? A gente está falando de 30, 40, 50 anos aqui no Brasil, de escola que seja capaz de produzir autonomia, liberdade, capacidade de escolhas, tomada de decisões, etc. Então, esse currículo enjaulado, esse currículo engradeado, como diz o Hernandes, né, ele não contribui para uma escola que nasceu para ser aberta e ela é fechada, uma escola que nasceu para ser democrática e autoritária, uma escola que nasceu para ser horizontal e é hierárquica, uma escola para ser alegria, ela é enfadonha, né? Então, nós temos uma contradição profunda, e essa contradição profunda, ela se dá por meio, muito fortemente, pela correia curricular, né? Pela proposição curricular que constituiu aquilo que a gente chama de escola moderna burguesa, né? Uma escola de classes, uma escola que fundamentalmente está servindo para atender determinados interesses, mas não o interesse fundamental que é a humanidade, né? Uma escola que nasceu para ser humana, nasceu para produzir humanidade, e ela, de certa forma, vem roubando essa possibilidade de alguma forma. Eu sei que tem muitas experiências lindas, né, sendo feitas, muitas experiências inspiradoras, mas elas estão sempre na contra-hegemonia, né? Elas estão sempre na contra-hegemonia desse movimento do mundo, né? Então, eu diria que o currículo e formação, currículo, formação e docência,
são categorias indissociáveis, né? Nós não conseguimos separar esses elementos, né? Aquilo que a gente propõe como formação, a própria trajetória da formação e a nossa docência como ato curricular por excelência, né? Não existe nada mais curricular do que a docência. Aqui eu não estou falando da docência só daquela aulinha fechada, das 4 paredes, mas estou dizendo que nós, seja lá qual é a função, de supervisor, de orientador, de administrador, de professor, de coordenador, de diretor, nós somos todos docentes, né? Porque nós somos todos responsáveis pelo processo ensino-aprendizagem. E não existe nada mais curricular do que a docência entendida como esse ato humano, formativo, sensível, profundo, engajado, comprometido. A gente não pode cair nessa cilada da banalização da docência, né? Da burocratização da docência. Depois, mais sobre isso, né? O currículo é estruturante na organização interna dos processos educativos, né? Eu escrevi um texto esses dias sobre isso e quero destacar aqui, né? Tudo que a escola faz no sentido intencional, que tenha como propósito a formação, é curricular. A gente, inclusive, aprendeu umas certas dicotomias, né? Como curricular, extracurricular, turno, contraturno. Tem sempre uma dicotomia, uma dualidade na formação escolar brasileira, e inclusive mundial. A gente precisa romper com essa dicotomia. O que a gente precisa pensar é que o que a escola faz com intencionalidade formativa é curricular, portanto, o currículo é estruturante na organização dos processos formativos. Eu tenho combatido muito, e aí, quem está discutindo educação integral, eu tenho combatido muito essa ideia de turno e contraturno, né, de curricular, extracurricular, porque aí a gente, de fato, aceita que nós temos 2 escolas, nós vamos fazer o mais do mesmo, vamos fazer penduricalhos, essa coisa toda que a gente está cansado de discutir, né? O currículo é um território que lida com as singularidades da vida e com a produção do social. Acho que a gente não pode perder de vista que é no campo do currículo que está a expressão da nossa sensibilidade, né? E no sentido de que no currículo a gente faz as escolhas, é que a gente decide o que é bom, o que não é bom para esse estudante, para essa criança, para esse jovem, para esse adolescente. Num projeto político-pedagógico da escola que a gente faz as escolhas e constrói um projeto mais sensível, né, pensando que é o currículo que produz o social, é a escolarização que produz o social. Esse social que eu estou falando aqui, que é um conceito trazido pela Alice Lopes, que na medida em que a gente aprofunda uma oferta curricular e uma forma de escolarização, nós estamos ofertando também a produção de um social, né? Esse social que pode ser uma comunidade mais sensível, mais alerta, mais crítica, mais democrática. Essa produção do social é muito com aquilo que a gente expressa como formação curricular na escola, né? E é território, então, já tenho dito isso muitas vezes, né? O currículo é território de embates, de lutas, de tensões, de disputas. No próprio âmbito do planejamento escolar, né, no planejamento curricular, nós vivemos essas tensões, né? Quem vive em escola sabe que o território do currículo é o território das escolhas, e as escolhas são sempre tensionadas, né? É sempre uma disputa por significação, por um lado, para hegemonizar determinados sentidos, e, por outro lado, é para ocupar espaços, né, dentro de uma proposição que não cabe tudo. Eu sempre tenho dito que não cabe tudo no currículo. A gente pudesse ensinar tudo a todos, né, seria fundamental, mas a gente tem que fazer escolhas, né? E nessa restrição das escolhas que o currículo se torna um campo profundamente tensionado, né? Essas escolhas não é só, essa tensão não é só entre professores,
não é só de professores especialistas em gestão, mas é entre a própria sociedade, os pais, o mundo político, o mundo econômico, todo mundo quer ocupar o seu lugar nessa formação, né? E aí a gente tem que ser potente, né? Principalmente os profissionais de educação, eles têm que ser muito potentes, com muita força, para poder ter o seu protagonismo nas escolhas, né? No caso do planejamento curricular, eu vejo que esse lugar do coletivo, e a Rosemary tem trabalhado muito, eu sei que ela é uma especialista em projeto político-pedagógico, né? A gente tem trabalhado muito nessa perspectiva de que, no lugar das escolhas, né, o papel, o lugar do coletivo, né, o lugar do projeto político-pedagógico tem que ser protagonista na definição dessas escolhas, inclusive reduzindo as tensões em torno do que conta como currículo e como formação, né? O campo do currículo, ele atua em pelo menos 4 grandes dimensões, né? A primeira dimensão, não nessa ordem, mas uma delas é a fundamental, estruturante, que é a dimensão de natureza política, né? O currículo tem sido um lugar de grande disputa ideológica, né? Nós estamos vendo isso todos os dias pela mídia, pelos projetos que são aprovados nas casas legislativas, né? Seja no Congresso, seja das câmaras, seja nas assembleias, né? Nós estamos vivendo um momento de profunda disputa no campo ideológico, no campo de classe, pelas questões curriculares, né? O currículo é uma estratégia de guerra, né? É um território minado de alta tensão nesse âmbito de natureza política. Eu acho que a gente nunca viveu, em todos os tempos da história, a gente nunca viveu uma explicitação dessa tensão política materializada no campo do currículo, né? E temos visto coisas horrorosas acontecendo, assim como temos visto coisas muito bonitas acontecendo nesse âmbito, e aí, de novo, né, nesse campo da atenção, é preciso que as escolas, os professores tenham o seu planejamento curricular coletivo, articulado, né, de forma bem potente, bem construída, de modo a fazer frente a essas pressões que vêm de todas as naturezas, né? Uma outra dimensão do campo curricular, eu estou sendo super rápido aqui por conta do meu tempo, né? Uma outra questão de natureza curricular é a epistêmica, é onde estão colocadas as questões relacionadas com o conhecimento, né? Aquela velha pergunta, né? Que conhecimento importa? Por que esses conhecimentos e não outros, né? Então, no campo da epistemologia, no campo da produção do saber, há uma disputa profunda, né, operando nesse momento, mais do que nunca, né? Agora, nós temos disputas de toda a ordem, porque não só disputamos com as grandes áreas em relação às áreas que sempre foram secundarizadas, falando, por exemplo, aqui, na própria hierarquia dos conhecimentos escolares, das disciplinas, né, que sempre foram tensionadas, mas agora a gente está tensionando também conhecimento de toda a ordem, o que é verdade, o que não é verdade, o que é notícia, o que é fake news, quais são as fontes, né, que conhecimento escolar conta, né, como é que a gente confia em determinados sentidos de verdade, entendendo isso como conhecimento escolar. Será que a gente pode trabalhar conhecimento escolar do mesmo jeito que a gente trabalhava há 30 anos atrás? O que está por detrás daqueles conhecimentos escolares que se tornaram tão relevantes, inquestionáveis, né? Então, nós estamos vivendo um momento da escolarização, e o supervisor e a supervisora sabem muito bem disso, que precisa estranhar, né? A gente precisa estranhar, a gente precisa questionar, né? Mas por que esse conhecimento e não outro? Por que esses saberes e não outro? Por que a gente tem tanta dificuldade em sair dessa dimensão? Por exemplo, eu fui assim, provocado pela Raquel, né, para falar um pouco, fazendo essa relação com a BNCC, né? O que a BNCC quer dizer, né?
ela tem lá um conjunto enorme de conhecimentos, de objetivos de aprendizagem, de habilidades e competências, etc., mas a gente precisa estranhar não exatamente o que está sendo proposto, mas as finalidades, as intencionalidades de quem propôs, sobre quais condições foram propostas e quais são os sentidos daquilo que se propuseram, onde estão as finalidades formativas, né? Isso faz parte desse debate que está no campo, então, de natureza epistemológica. Eu não estou aqui querendo dizer que a BNCC ela é uma política curricular, assim como é o currículo básico do território catarinense, são políticas que a gente tem que jogar fora, mas a gente tem que estranhar, a gente tem que questionar, a gente tem que colocar sempre uma pergunta no ar: por que isso e não outra coisa? Né? Quais são as outras questões possíveis para serem protagonizadas na escola, né? Uma terceira natureza é a de natureza pedagógica, que são questões que estão relacionadas com a própria organização da escola e do ensino, né? Há uma dimensão que é da própria organização, né? Ou seja, como é que a gente constrói essa arquitetura curricular, como é que a gente constrói esse desenho curricular, né? Isso faz parte do planejamento curricular, pensar, por exemplo, né, como é que estão, por exemplo, os conhecimentos considerados relevantes, que já estão dados, já estão lá no livro didático, que está na BNCC, etc., em relação a outras formas de saberes que cada vez mais são tensionadas pelos movimentos sociais, por exemplo, pelos povos ancestrais, por todos aqueles tipos de populações que foram subalternizadas, que foram expropriadas dos seus direitos. Como é que a gente consegue colocar esse maior equilíbrio dentro do currículo desses outros tipos de saberes locais, saberes culturais, saberes da experiência, e dentro dessa organização escolar, né? São decisões que cabe muito dentro de um planejamento curricular. Não estou falando aqui do planejamento curricular individual do professor, estou me referindo muito mais ao próprio posicionamento da escola no seu projeto político-pedagógico, né? Como é que a escola entende, conhecendo, ouvindo o seu contexto, seu território, sua comunidade, como é que ela entende essa é a forma de equilíbrio entre aquilo que está posto como conhecimento relevante e aquilo que está posto como cultura, como necessidade de abrir a escola no seu sentido mais amplo para a formação humana, né? E uma outra dimensão fortíssima, que tem sido mais contemporânea, é a dimensão cultural do campo curricular, né? Nós estamos falando agora da necessidade de um currículo pluricultural, de um currículo multicultural, de um currículo das pedagogias outras, né, das pedagogias decoloniais, das pedagogias ancestrais, das pedagogias da terra, uma série de pedagogias que estão vindo e estão dizendo para nós: olha, é preciso um currículo de natureza cultural, é preciso desacademicizar a formação. A nossa formação é profundamente acadêmica. A universidade tem uma responsabilidade grande nisso. A universidade só sabe pensar academicamente, né? Nós fomos formados, todos aqui, em instituições profundamente acadêmicas. A gente não teve um currículo cultural na formação acadêmica. A gente teve formar o cabeção, né? Mas a gente não formou o corpo inteiro, a alma inteira, o espírito inteiro, a cultura inteira, né? Não foi a licenciatura do teatro, a licenciatura da participação, a licenciatura da expressão corporal, foi a licenciatura de sentar-se, ouvir muita coisa acadêmica, muito conceito, e sair de lá achando que sabia fazer as coisas, né? Hoje a gente se dá conta de que essa perspectiva ela é absolutamente parcial, para não dizer falha, ela é absolutamente insuficiente, dadas as condições culturais que a gente vive hoje. Então, no planejamento curricular, a gente precisa levar em conta essas dimensões fundamentais, né? Então, a gente precisa pensar sobre essas racionalidades
estruturantes que mobilizaram os sentidos de currículo até aqui, né? Eu estou tomando aqui o Ludgren, que é um autor inglês muito importante, ele vai dizer, bom, a gente teve códigos curriculares hegemônicos e os contra-hegemônicos, né? Os hegemônicos são aqueles que nós conhecemos todos, o currículo clássico, que era o currículo literário, né? Quem viveu no século passado, sabe, aqui no Brasil, até metade desse século, sabe o que é isso, né? O currículo realista, o currículo moral, nós temos um currículo moral muito forte. A nossa academia é uma academia moral, né? Nosso conhecimento é todo baseado numa concepção moral de mundo, né? E uma concepção racional, né? Tá aí os nossos currículos de base científica, eles são profundamente racionais, são profundamente realistas, né? E o próprio Landgren vai dizer, olha, tem uma contra-hegemonia, né, nesse movimento. Então, tem as pedagogias críticas, que vão dizendo, não, para aí, precisa estranhar, precisa questionar, precisa entender o que está por trás disso, né? A gente não pode comer isso com farinha, é preciso ficar de olho bem aberto, preciso denunciar, né? Vem as abordagens culturais, né? E aí estou falando lá, desde o trabalho do Eduardo Said, né? Da dimensão pós-colonial, depois passando toda a abordagem decolonial, estou lembrando aqui da Catherine Walsh e tantos outros, Henrique Dústil e o Quijano e tantos outros que vêm dizendo, bom, é preciso a gente latinizar a nossa formação, culturalizar a nossa formação, horizontalizar a nossa formação. Esse currículo padrão colonial, eurocêntrico, clássico, não dá mais conta, né? Aí vem perspectivas pós-estruturalistas, dizendo, bom, isso tudo que construíram para nós na escola moderna é uma metanarrativa, venderam sonhos e não entregaram, né? Prometeram, mas não cumpriram, né? Disseram que a escola moderna seria um lugar de formação da felicidade, da conquista, do atingimento das nossas realizações, do conforto. Alguma coisa a gente ganhou, mas a gente está perdendo muita coisa do ponto de vista da nossa humanidade, né? Nós estamos nessa linha de inflexão, né? Então, como é que a gente organiza o nosso currículo, como é que a gente planeja o nosso currículo na escola, olhando esses dois pêndulos, né? Se a gente quer fazer uma escola hegemônica ou a gente quer fazer uma escola contra-hegemônica, né? Quer fazer um currículo mais centrado naquilo que é tradicional, ou a gente quer, de fato, romper ou superar essas perspectivas, né? Se observa, então, como produto das formações discursivas que se atualizam, que se hegemonizam atualmente. Aqui eu vou passar muito rapidamente, porque estamos falando de planejamento curricular, né? A calendarização do ensino e validação de horas didáticas, ou seja, a burocratização, né? Vale muito mais. Eu tenho dito assim, que a gente está fazendo uma escola de costa para o estudante, de frente para as estruturas. Ou é para o conteúdo, ou é para a burocracia, né? Quando a gente fala, por exemplo, de formação performativa, só para atender os indicadores de larga escala, nós estamos virando de costa para o ser humano, nós estamos virando de costa para a criança, não estamos interessados com o que ela é, ou sente, ou pensa, ou percebe. Nós queremos que ele se aproprie do conteúdo, né? Nós estamos falando isso no ano 2026, século 21, né? É uma loucura isso, né? É a objetivação das relações. Eu acho que a pandemia, o remoto, junto com a burocracia e com essa pressão sobre resultados, está objetivando as relações, né? Isso é muito sério, é muito complicado. Não é por acaso que mais de 20% dos jovens hoje estão com algum sintoma de alguma patologia de ordem psíquica, né? A tecnificação dos modos, dos métodos, a planificação, desculpe, a plataformização das formas de planejamento, né? Hoje o nosso planejamento ela é completamente plataformizado, cada vez mais enjaulado nas suas plataformas de resultado, né? Não vou entrar nisso, que daria também uma fala forte.
o fortalecimento de vínculos com a mercadorização, com o empresariamento, temos falado muito disso, o apagamento de afetos na relação pedagógica. Nós não temos mais tempo para se afetar. Nós estamos profundamente afetados com essas pressões todas, né? Mas nós não conseguimos mais nos afetar com a relação do olho no olho, do encontro com a nossa criança, do encontro com o nosso adolescente, da escuta, né? Do sensível, né? De poder, junto com ele, encontrar uma alternativa, dar uma pista, né? Entender alguma possibilidade conjuntamente. Então, a gente está fazendo uma educação cada vez mais fria, né? Ainda bem que nós temos uma educação infantil que, pelo menos por enquanto, está preservando um pouco mais essa relação afetuosa no processo do desenvolvimento. Mas as pressões estão chegando na educação infantil também. Cada vez mais a educação infantil está se fragmentando, está correndo atrás da alfabetização, da aprendizagem da língua estrangeira muito rapidamente, né? Está correndo atrás dos resultados. Então, cada vez mais as pressões vão descendo os degraus. Aquilo que estava lá no ensino superior chegou na educação básica e agora está chegando, inclusive, nos anos iniciais e na educação infantil. Isso é muito arriscado, é aquilo que estou dizendo desde o início, que é do arroio, né? Estão roubando cada vez mais a nossa humanidade. O fechamento em torno da ideia de flexibilização e isomorfismo curricular, né? Quer dizer, nós estamos cada vez mais vivendo um momento em que tudo está muito igual, né? Acho que a BNCC, a plataformização, são dois grandes eixos de isomorfismo curricular. Você pode, em qualquer lugar, você vai ver praticamente as mesmas coisas funcionando, e você vai sair do Brasil, você vai ver praticamente o mundo inteiro com o mesmo jeito de fazer currículo. Isso a gente chama de isomorfismo curricular. Antes a gente falava de uma educação do Oriente, que era completamente diferente, do Ocidente, do Norte, era diferente do Sul. Agora você vê um currículo único para o mundo inteiro. Por quê? Porque nós temos uma política curricular global, nós temos um único modelo de avaliação de larga escala para o mundo inteiro, que começou lá com o PISA. Então, quer dizer, ao invés de nós trabalharmos a ideia da diferença, nós estamos trabalhando, fortalecendo o universalismo, o isomorfismo curricular. E a coisificação do conhecimento, né? Que é transformar o conhecimento num produto. O conhecimento não é mais parte da nossa humanidade, não é um prazer conhecer, um prazer discutir, um prazer degustar o conhecimento. Ele passou a ser um negócio que corre atrás, né? Não tem mais nada de slow knowledge, né? De conhecimento vagaroso. É o fast knowledge, né? É o conhecimento rápido, útil, porque você tem que dar conta do conjunto das coisas. E nosso planejamento curricular, se a gente não tomar cuidado, vai exatamente nessa direção, né? Já estou chegando no final, porque me falaram que são 40 minutos, já deu 35, né? Então, para aqui alguns aspectos, então, mais propriamente do planejamento curricular, e a gente trabalha o planejamento curricular, eu acho que a gente deve trabalhar, né, eu penso, em 3 âmbitos, né? Primeiro, no âmbito das políticas curriculares, né? Nós somos um para-raio de tantas políticas curriculares. Hoje nós temos, parâmetros curriculares nacionais que nunca caíram de moda. Nós temos diretrizes curriculares nacionais que nunca caíram de moda. Nós temos BNCC que nunca caiu de moda. Nós temos currículo básico do território catarinense que está aí. Nós temos proposta curricular de Santa Catarina que está aí. E nós temos um conjunto de referenciais curriculares de toda a ordem sendo oferecida para nós. Ou seja, nós somos praticamente um manicômio legiferante no âmbito da política curricular, né? E o que a gente tem que fazer? A gente tem que tomar isso tudo e recontextualizar, né? Trazer para o nosso contexto. Estou usando aqui um conceito do Basil Bernstein, né? Recontextualizar. Trazer isso tudo para o nosso contexto, pôr ele na nossa superfície, né? No nosso contexto, e começar a traduzir, né? Tem até uma teoria do Stephen Ball, que é teoria da tradução e da atuação. Como é que a gente traduz esse conjunto de políticas? Como é que a gente lê, como é que a gente interpreta
todo esse conjunto de orientações malucas, né, que são passadas para nós, e cada um a seu modo, e nós temos que, de alguma forma, mobilizar nosso processo escolar a partir dessas políticas curriculares, né? Eu até brinco sempre com o seguinte, eu nunca vi um brasileiro, uma brasileira, um professor, uma professora, com a bandeirinha na mão na rua, queremos política curricular, queremos política curricular. Quando o Estado oferece muita coisa, sem ninguém pedir, é porque a coisa não anda bem, né? A coisa não anda bem. E aí nós temos, assim, uma oferta enorme de política curricular nesse país, né? E eu fico perguntando, gente, como é que a gente traduz isso tudo? Como é que a gente interpreta isso tudo? Como é que a gente mobiliza os nossos coletivos para tratar disso tudo? Veja, tem pressão de toda a ordem. Eu não estou falando aqui nem das pressões outras que vêm, né? Estou falando só do âmbito da política curricular. Uma verdadeira loucura. Um outro âmbito é o próprio âmbito das escolas, né? A escola é um âmbito de planejamento curricular, para mim é o central, né? É aqui que reside a alma da formação escolar, é a escola. A escola não pode perder o seu protagonismo, né? E eu continuo, de acordo com a Rosemary, entendendo que o planejamento pedagógico das escolas ele é um movimento profundo, é um movimento de gestão curricular, é um movimento das escolhas, da filosofia da escola. O que a escola descarta? O que nós não queremos aqui? Talvez tenha que perguntar, nos projetos pedagógicos de escola, no planejamento curricular, o que nós não queremos. O que nos oferecem que nós não queremos aqui nessa comunidade? E aí vai sobrar um espaço para a gente dizer, bom, já que agora sobrou um espaço, o que a gente pode priorizar? O que é importante para nós desse processo, né? E, nesse sentido, o trabalho do planejamento curricular é articular, né? O PPP é um movimento que exige muita articulação. Está na hora, cada vez mais na hora, de os professores romperem com essa atitude egoísta, de adonamento do seu poder, né, dizendo que a minha disciplina é mais importante. É preciso articular esse ambiente de modo que a gente possa mobilizar um projeto que seja sensível. Por isso que eu botei a palavra aí, sensibilizar. Mais do que nunca, nós precisamos fazer uma escola sensibilizadora, né? Tem que sensibilizar os pais, né? Nós estamos... Esses dias eu estava dando uma aula na pós-graduação e alguém disse assim, professor, quando a gente nem está mais chamando o pai na escola, nem está chamando que ele morre de medo, porque a gente não sabe quem vai chegar na escola, né? Você pode chegar alguém sensível com aquilo que a escola faz no seu projeto, mas pode chegar alguém com a metralhadora também, né? E em nome da sua potência em relação à educação do seu filho, dizer que a escola inteira está errada porque não atendeu a singularidade de uma demanda do seu filho. Então, é preciso que seja essa escola sensibilizadora, mas não no sentido só de um amor romântico, né? É preciso um amor, como diz o Celso Vasconcelos, um amor científico, um amor rigoroso, um amor da docência engajada. É preciso no âmbito do planejamento curricular, dar conta disso, né? E, no âmbito do trabalho docente, né, do trabalho propriamente do professor, no seu coletivo, né, porque eu não acredito em professor trabalhando sozinho, né? No seu coletivo é preciso que ele, no seu planejamento curricular, ele mobilize 4 pontos, né, fundamentais: escolher, organizar, desenvolver e avaliar, né? E esse, eu quero chamar a atenção para esse aspecto da escolha, né? Podem nos tirar quase tudo, mas uma coisa não nos tiram: a capacidade de escolher pedagogicamente, né?
Sim, tem a pressão lá do avaliação do resultado, tem a pressão da plataformização, mas do ponto de vista didático, pedagógico, ainda resta bastante autonomia para o professor escolher. Eu estou falando aqui, talvez não seja escolher o conteúdo, mas escolher o enfoque, escolher a perspectiva, escolher que tipo de relação que ele vai fazer, escolher com quem ele vai trabalhar junto, né? Ele pode organizar isso de uma forma que é da sua própria característica, junto com o coletivo, desenvolver um trabalho bacana e avaliar numa perspectiva daquilo que ele considera ser a finalidade formativa, né? Para finalizar, né? O estudante precisa ser o foco. E se o estudante precisa ser o foco no planejamento curricular, algumas perguntas é preciso ser respondidas. Primeiro, qual o sentido da formação? Né? Se eu sei o sentido da formação, eu já sei quais são as escolhas que eu vou fazer. Né? O que mais importa? É uma pergunta que eu tenho que fazer. Mais do que nunca, eu tenho que perguntar, bom, não cabe tudo, então o que mais importa? Nós vamos ter que fazer isso. Não, mas o que é mais importante? Né? O que é importante nessa comunidade? O que é importante considerando a idiosincrasia dos nossos estudantes? Uma série de perguntas cabe nessa perspectiva do que mais importa. Onde situar? Né? Como colocar isso? Né? Em que lugar eu situo isso? É só aqui, é no segundo ano, no terceiro ano, no sexto ano? Dá para misturar tudo junto? Em que lugar cabe esse conjunto de possibilidades? Né? Que pena que está sendo tudo muito rápido. Que abordagem? Né? A abordagem conta muito. Né? Eu posso, até uma discussão profunda na educação é o conhecimento, o tópico do conhecimento é o mais importante, é o sentido que você dá a ele que é o mais importante. Eu posso até trabalhar capitanias hereditárias, que é, para mim, absolutamente sem importância. Né? Mas se eu construir uma abordagem que faça problematizar a distribuição de terra no Brasil, a desigualdade social, e tomar a capitania hereditária como um dos elementos do fortalecimento da desigualdade, ele vai ganhar um sentido social muito profundo. Então, a abordagem é muito mais importante, às vezes, do que o próprio conteúdo em si. Como seduzir, como envolver, eu acho que essa é uma questão metodológica importante, mais do que importante, metodologias ativas, né, inovação curricular, está tudo em moda, está tudo importante, mas tão importante quanto isso é pensar como é que a gente envolve, como é que a gente seduz, como é que a gente extrapola, e aqui eu estou falando extrapolar, é no sentido da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade, quer dizer, ou seja, entendendo o próprio sentido da formação, como é que aquilo que eu estou trabalhando com eles seja capaz de responder ao sentido da formação. E como avaliar no sentido pleno do termo, né? No sentido não da avaliação da nota, mas no sentido da própria característica da formação. Né? E mais 2 minutos. Né? Então, no âmbito dos planejamentos curriculares, aqui faltou um probleminha aqui na letra, a gestão curricular compreende, envolve, exige tomada de decisão sobre o que importa na formação, ideia de percurso formativo como unidade, ideia de integração, interdisciplinaridade curricular, definição de matrizes curriculares coerentes. A gente tem discutido pouco a questão das matrizes, que a matriz é o desenho curricular, é ela que expressa o que é prioridade, o que não é prioridade, a gente tem que problematizar a questão das matrizes, né? Tem que discutir o equilíbrio nas hierarquias dos componentes curriculares. Nós temos uma histórica hierarquização da disciplina, a gente tem questionado pouco isso, né? E a discussão das hierarquias está mais no ponto de vista da carga horária dos professores do que da finalidade formativa. É preciso deslocar o debate da hierarquia das disciplinas, não para a carga do professor, mas para o processo ensino-aprendizagem, como é que isso funciona nesses tempos atuais. Discutir as interfaces entre o proposto na BNCC, no Currículo Básico do Território Catarinense, e nas demandas locais e culturais. É preciso fazer esse embate profundo. E último slide para finalizar, eu pergunto, há quantas anda a nossa sensibilidade
para a escola com currículos do encontro. Eu acho que, assim, em síntese, o planejamento curricular num coletivo de profissionais com uma alta capacidade intelectual, metodológica e política, construir currículos coletivos que sejam capazes de encantar as crianças e de seduzir a nós mesmos adultos. Portanto, fazer um currículo lindo do encontro. Obrigado a vocês, eu acho que passei do tempo. Imagina, professor, a gente só tem a agradecer. Nossa, eu estava já olhando ali, né, alguns comentários, a avaliação. Tem gente aqui querendo mais 4 horas com o professor, viu? Agradeço mais uma vez e passo, então, para a Nara. Parabéns. Você viu aí, né, um monte de coraçãozinho, um monte de florzinha, e também no chat considerações muito importantes. Eu acho que você já começa chamando atenção para que escola nós queremos, né? Isso é sempre, né, professor? A gente sempre faz essa pergunta: que escola queremos, que indivíduo queremos formar, né? Que sujeito queremos formar, que mundo é esse que a gente quer, que sociedade é essa que a gente quer, e não são perguntas retóricas, né? São perguntas que a gente tem que se fazer sempre. Então, eu penso que tu trouxe um contexto que levou as pessoas a fazerem perguntas bem fundamentais, também colocações, comentários também. Quando você diz que a gente está sob pressão, de fato você vai perceber pelos comentários que nós estamos sob pressão. Uma pressão muito séria da gestão, por vezes, entendeu? Seja dentro da escola, seja das secretarias e dos sistemas, que estão, digamos assim, induzindo o trabalho, e principalmente o trabalho com currículo na escola, né? Quando tu fala dessa questão, assim, das pressões ideológicas, nós acabamos de viver no estado de Santa Catarina uma situação muito séria, né, professor? De interferência direta ao currículo, né? De interferência direta, que os pais podem ir, as questões de gênero, por exemplo, né? Um problema muito sério. Isso é um ataque frontal. E, como você diz, isso é cada vez mais frequente e mais corrente mesmo, a gente vive isso muito. Então, eu vou começar pela colocação da Kate. A Kate diz o seguinte: penso que é, em algum nível, exatamente o que está ocorrendo nas escolas, quando tu te refere a essa pressão. Não temos mais tempo para pensar na escola. Vem tudo pronto. E como se fôssemos apenas tarefeiros. Aquilo que você falou, é muito sistema. O negócio é preencher sistema. É planejamento que vem pronto. Que você vai lá, olha o do professor, vai lá, preenche e encaminha. E aí a Rosemary vem e traz logo em seguida uma questão importante. Ela diz, né, ela relembra, finalidades formativas, muito importante. Vamos pensar sobre isso no projeto da escola. Aquilo que você chamou a atenção. O que queremos? Que formação queremos e o que não queremos, aquela pergunta fatídica, né? O que não queremos talvez seja o caso da gente pensar. Aí o Cassiano diz, muito importante a dimensão cultural, aquilo que você trouxe. Nós mesmos, você lembrou uma coisa importante, eu me coloquei exatamente no lugar, aquela coisa de sentar no banco e pum, aprender um monte, né? E muita coisa passou ao largo da nossa formação, né, professor? E que hoje se colocam cada vez mais, né, que é essa questão da dimensão cultural, né, do currículo, né, da vida, da escola, da educação. A Rosemary, então, lembra, como colocar esse equilíbrio entre o conhecimento no projeto da escola, qual é o papel da supervisão escolar como articulador do projeto pedagógico? E aqui, professor, nós temos muito supervisor, gente que lida diretamente com planejamento, tu sabe disso, com currículo, diante de todas essas pressões, diante de todas essas dificuldades, como colocar isso, né? E aí a Rosemary lembra, e a Rosemary como uma especialista, né, da importância do projeto político-pedagógico, né? Aí a Josiane vem e diz assim, por isso é importante a escola ter autonomia no seu planejamento curricular, pois cada escola tem um contexto escolar, mas hoje o sistema está sobrecarregado, e as escolas, né, e está difícil ter essa autonomia. Isso se reflete em todo o trabalho da escola. E aí a Rosemary pergunta, existe um espaço de autonomia na escola? Quem sabe tu ajuda a gente a pensar nisso aí, professor, nessa provocação.
Quais perguntas podemos fazer para o projeto da escola? A Rosemary diz, qual o currículo adotamos? Esse seria, talvez, um bom começo, se perguntar qual é o currículo, né? Que currículo adotamos. Aí a Rosiane, prof, diz assim, em alguns casos, nem os gestores têm esse espaço de autonomia. Quem dera os demais atores, tá aí a autonomia de novo, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, vamos explorar um pouquinho sobre isso. Uma outra coisa que a Kate lembra, existe uma narrativa muito superficial dessa autonomia. Se for a autonomia bem vista por quem está no comando, aí ela vale. Mas se for crítica e reflexiva, provavelmente não. Ela está questionando. Vamos ver o que tu pensa disso e no que tu pode ajudar a gente a aprofundar um pouco isso, né? Aí a Rosemary lembra, qual é o caminho, então, para a escola construir a sua autonomia? Pergunta também difícil. E quando tu falou da questão da educação infantil, que ainda é um espaço que a gente tem uma certa liberdade por conta de que o currículo não está tão amarrado, como você bem diz, né? Mas aí alguém aqui lembra, educação infantil, por enquanto, sim. Ali também estamos sofrendo pressões burocráticas enormes. E a Raquel lembra, apostilamento. Então, professora, é uma questão de tempo para que o negócio entre aí também, entre forte, né? A Ana Carolina, depois ela vai e diz assim, ó, percebe-se que as demandas burocráticas têm impactado negativamente a prática docente, contribuindo para a redução da satisfação e do engajamento dos professores no exercício de suas funções pedagógicas. Acho que tu explorou isso muito bem. Estamos doentes, temos muita gente doente, não só estudantes, muitos professores doentes. Estamos, de fato, adoecendo, porque isso nos adoece, né, mentalmente, inclusive. Né? A Josiane lembra menos burocratização, esvaziamento das funções, dos conteúdos, e a Kate reforça, os professores estão exaustos, realmente. A Rosemary traz outra questão bem importante também. Como é que a escola pode pensar o seu contexto para definir o seu currículo? Tá vendo? Esse é o contexto, né, professor? Esse é o contexto real. Pressão, cansaço, plataformização, burocratização, engessamento, esse é o contexto, né? Como é que a escola pode pensar isso, né? O seu contexto para redefinir e definir o seu currículo. E ela lembra, fazendo a tradução das políticas curriculares no coletivo, na escola, qual é o caminho, professor? Coletivamente, na escola, como desengessar isso tudo? Como superar, como você mesmo trouxe, né, a questão das amarras, né, que o currículo impõe, né, que o currículo acaba impondo. O currículo que não é aquele que a gente quer, né, aquele que é imposto. O que nós não queremos, né, diz a Rosemary, grande início para pensar a escola, olhar esse movimento, né, como se dá na escola, reconhecer e conhecer o que estamos fazendo, partir desse conhecer, de reconstruir caminhos. Ela lembra, escolher é com pertinência. E aí a Juliana, está quase acabando, mas eu quero privilegiar todos, professor, olha só, porque são todos comentários muito importantes. A Juliana vai dizer assim, ó, na escola que leciono, o PPP está há 5 anos desatualizado e a própria gestão parece ser orientada a não dar a devida atenção para a reestruturação desse documento tão importante. A cada reunião pedagógica, levantamos sobre essa necessidade, porém, o feedback é que antes precisamos vencer as demandas da secretaria. O que fica nítido é que não há interesse em articular e recontextualizar o fazer pedagógico em nossa escola. Não há também interesse para que a comunidade se aproxime da escola, né, a ponto deles mesmos questionarem essa coisificação do ensino. Interessante, bem colocado. A Fernanda completa, diante dos desafios que permeiam a realidade escolar contemporânea, torna-se indispensável promover uma educação voltada à formação de alunos críticos, reflexivos e conscientes do seu papel na sociedade. Nesse contexto, a escola não deve limitar-se a simplesmente à transmissão de conhecimento e a reprodução, e sim estimular o pensamento autônomo, a capacidade crítica.
E aí a Rosemary diz, está aí nessa fala, quando você falou da autonomia, né? Quando você falou dessa ressignificação, da escola olhar para ela mesma e pensar que tudo que ela faz intencionalmente é estruturante do currículo. Então, a Rosemary faz essa referência e diz que aí está um espaço, né, de autonomia, né, quando se faz algo intencionalmente, né? Como é que eu dou sentido às coisas. Aí a Sueli diz, no papel está tudo muito lindo, mas a realidade é outra. Infelizmente, pena que estamos vivendo o burocrático. Acredito que iremos vencer, tenho fé, mas está difícil. Sueli, vai dar certo. Não, vai dar certo. A gente vai mexendo aqui, né, professor? Vai mexendo ali. E eu acho que a luta é essa. Você sabe que eu sou uma professora aposentada, né, professor? E eu não consigo parar de pensar na educação. Então, Sueli, te conformo, que a gente não vai parar, não. A gente vai lutar e vai dizer que é difícil, mas a gente vai lutar. O importante é lutar e resistir. A Andréia diz, excelente, a abordagem dá sentido aos conhecimentos e sua conexão com a realidade. A supervisão agradece aqui, a Maria Aparecida diz, pergunta alguma coisa ali e tal, vamos ver quem mais. A Eliane diz muito importante, mas falta aos supervisores que ainda estão perdidos, que não sabem da sua importância e não conseguem nem identificar sua real função. Acho que tu podia falar um pouquinho sobre isso, e esse papel tão importante, né, que a gente está sempre aqui no curso, sabe, professor? Tentando lembrar. Tem muita gente nova que entrou no sistema, tem gente mais antiga que entrou no sistema, e a gente ainda lida no cotidiano com essa coisa, afinal de contas, qual é o meu papel? Até porque entram e querem nos dar papel, né? A Dagmar diz assim, me emociona, revisitar esse lado sensível da docência que está sufocada na burocracia. O que fazer para fugir das armadilhas dos formulários e sistematização plena? Eita, Dagmar, hein? É isso, Dagmar, nossa colega aí da diretoria, muito bem, Dagmar. A Dagmar vive isso no cotidiano, assim como muitos. A Eliane lembra, para a escola construir autonomia é preciso, né? O professor está sufocado. A Ana Paula, ainda bem que temos esses espaços de formação. Momentos esses que nos fortalecem, acolhem, é isso mesmo, Ana, e que nos fazem perceber que não estamos sozinhos, tá vendo? É uma luta de todos nós, né? Muito bem. Tem uma pergunta da Maria Aparecida também. Mas uma das demandas é reestruturar o PPP, isso é verdade, ele lembrou isso muito bem, e quando o professor trouxe as dimensões políticas, né, e quando ele falou do manicômio, eu adorei o manicômio, porque, de fato, a gente está vivendo manicômio, né, e no manicômio, o que a gente precisa? A gente precisa recontextualizar, muito bem. A identidade das escolas, ela fala um currículo engessado, aquilo que a gente vai falando. Alguém reclama que em Florianópolis as famílias foram proibidas de entrar na escola para discutir o que estava acontecendo no movimento de greve, o que é uma denúncia, né? Que participação é essa? E é isso. Professor, você viu que gerou dúvida, gerou comentário. Então, com você a palavra de novo, para você fazer aí uma amarração dessa coisa toda. Eu fui pondo meus papeizinhos aqui, aí fui pondo um do lado do outro, mas eu vou ser super sucinto para respeitar também a noite. A noite é sagrada nesse sentido, a gente também poder descansar, vocês já estão com Mas tempo é uma aí. criança, é uma criança. Isso. Mas quero dizer primeiro que fiquei bem feliz da larguíssima participação, né, e manifestação de todas vocês. Anotei nome por nome aqui, não vou dizer todas, são muitas pessoas, e com considerações centrais, né? Tem pouco a acrescentar, além das reflexões que vocês sabiamente fizeram, mas que me parece que fica sumariamente dito entre vocês, e que eu disse também, é que a gente está sob tão forte pressão e que a gente está vendo pouca possibilidade
de respirar, né? De viver, de sobreviver, de suplantar esse monstro que está sobre nós. Aliás, não é um monstro, são muitos monstros virados num monstro só, né? A gente não sabe mais nem quem atacar, né? Porque antes a gente falava do problema do mercado, né? No fundo, o mercado até ficou pequeno, né? A gente falava, há 2, 3 anos atrás, 5 anos atrás, a gente falava da mercadorização, do privado na educação. Hoje, esse problema já não é central, mas não é tão central quanto a pressão neoconservadora, ultraconservadora, né, de linhas, do ponto de vista político-ideológico, né, que vem colocando a educação numa trincheira, né, e transformando o trabalho pedagógico num grande risco humano, né? Nós estamos vivendo uma fase em que o trabalho pedagógico é um trabalho de risco. Você não sabe quem você vai enfrentar 5 minutos depois, ou 10, ou um dia depois, né? Então, vocês tocaram muito na questão da autonomia, né? Existe uma maquinaria operando a serviço de um modelo educativo que possa ser contido, ser produzido e ser interpretado à luz dessa grande plataforma que nós estamos falando, que não é só uma plataforma tecnológica, mas é uma plataforma do sentido da própria educação, né? Então, quando a gente fala em autonomia hoje, mesmo falando do coletivo da escola, falando do projeto político-pedagógico, tá mais difícil, do meu ponto de vista, encontrar saída por essa via. Essa é a que nós sabemos que podemos fazer, temos que continuar fazendo, temos que batalhar, mas concomitante a isso, a gente vai ter que produzir um esforço para fazer com que os nossos professores tomem consciência da condição em que estão. Nós somos 2.300.000 professores no Brasil hoje. Eu não tenho essa estatística, mas parte significativa desse contingente, que é metade da Finlândia, né, em termos quantitativos, está muito confuso em relação a isso. Muito confuso. O que eu digo é que eles não têm muita clareza, por exemplo, das finalidades formativas que estão por detrás dessa maquinaria toda. Eles não têm mais muita segurança em relação aos princípios e fundamentos que mobilizam a formação educativa, né? Nós tivemos uma avalanche de formação acadêmica feita na base do aligeiramento, da superficialidade e também, por que não dizer, da plataformização, né? Para não falar da educação à distância, e que, de alguma forma, colocou os professores numa condição de menor intelectualidade, aquilo que o Adorno fala de semiformação, né? E essa semiformação também associada à fagocitação de um conjunto de conceitos que foram produzidos por nós, conceitos críticos, conceitos de perspectivas formativas densas, amplas, foram fagocitados da gente e colocadas no texto das perspectivas privadas, conservadoras, com finalidades escusas, né? Tem textos privados de interesse comercial e de interesse conservador, ideologicamente falando, que estão usando a expressão da educação integral, de uma perspectiva formativa ampla, da competência socioemocional e não sei o quê. Vocês imaginem isso na cabeça dos nossos professores, se eles não tiveram
uma formação mais densa do ponto de vista das grandes tendências educativas, dos grandes princípios pedagógicos, das grandes finalidades formativas. Ou seja, nós estamos hoje vivendo sob um grande risco, inclusive da perda da nossa identidade da produção intelectual como professores, como docentes. E isso vai produzir aquilo que o Henry Giroux chamou, né, dos intelectuais, dos professores como intelectuais. Nós estamos perdendo essa condição, né? E, ao perder a condição de professores como intelectuais, nós vamos ser cada vez mais subsumidos por essa maquinaria monstruosa da formação platafórmica, burocrática, da perda da autonomia da escola. Não há interesse em autonomia da escola nessa lógica, nessa racionalidade. Está fora de propósito a autonomia escolar. A última vez que a gente viu falar de autonomia escolar foi na LDB. Né? Depois, tudo que se falou sobre isso é arremedo de autonomia. Então, a gente precisa tomar cuidado. E como é que a gente enfrenta isso? Com condição intelectual, com parar para pensar, com estudar, com fazer discussão profunda, em pensar as finalidades, porque, senão, gente, não tem jeito. A gente pode até se juntar aqui em grupo ali, mas a gente vai fazer para passar verniz naquilo que está ficando cada vez mais, não vou usar a expressão muito forte, mas empobrecida, não, podre, no sentido mais amplo do termo. Então, eu diria assim, minha sugestão, desse ponto de vista da autonomia, é a gente convencer os nossos colegas, professores, que a gente precisa estudar, que a gente precisa ler, que a gente precisa parar para discutir. Não temos tempo, eles não vão nos dar tempo, viu, gente? A gente vai ter que lutar por esse tempo, vai ter que lutar por esse espaço. E não dá para fazer qualquer coisa nesse tempo, nesse espaço, tem que fazer coisa de qualidade, para a gente poder discernir o que vale a pena, o que importa a gente batalhar, o que importa a gente lutar, o que não importa. Gente, quanta coisa eu precisava dizer para vocês nessa noite, né? E me quero dizer da minha alegria de estar aqui com vocês, me sinto completamente confortável. Obrigado, queridas, obrigado por estar com vocês, isso me reenergiza muito, me dá muita esperança. Não vamos desistir nunca dessa luta, não vamos estar juntos, sem soltar a mão de ninguém, tá bom? Hoje, né, foi uma aula muito resumida, mas tem muita coisa importante nessa sua fala, que nós, enquanto educadores, enquanto profissionais da educação, professores, gestores, supervisores, precisamos ficar atentos naquele lugar que a gente está, porque quando o senhor vai trazendo aí que a gente precisa estudar e só o conhecimento vai nos trazer, talvez, esse lugar de pensar novamente a escola e a autonomia, mas eu quero destacar uma coisa, professor, quando o senhor fala assim, o professor tem um espaço de autonomia no currículo, né? Quando ele dá o sentido que ele pode, né, para aquele determinado objetivo, ou conteúdo, ou conhecimento que ele tem ali dentro, definido como currículo para o seu componente, ele pode construir esse sentido, num sentido de realmente de uma educação mais voltada para a humanização, né, para uma sociedade diferente do que a gente tem. Mas ele só vai dar conta, aí você diz, né, mas agora na fala final, mas ele só vai dar conta disso se ele tiver compreensão disso, né, que ele tem esse poder, né? Então, talvez esteja aí o grande desafio para nós aqui, esse número de 60 supervisores e supervisoras que estão aqui, né? O desafio para nós é esse, é justamente um espaço que a gente está, que é o espaço da escola, que a maioria está, como que vai construir, né, esse lugar de estudo, de debate, de reflexão, né? E aí, só para ali, alguém falou, né, que o PPP está desatualizado, e aí eu lembro da nossa conversa lá na minha defesa da tese, né? O PPP, o documento escrito pode estar desatualizado, né? Mas o projeto escola não está desatualizado, ele está em movimento no cotidiano da escola. Então, nós temos que ficar muito atentos, né? E que projeto é esse que está de fato acontecendo lá no cotidiano, né?
porque ele está acontecendo, né? Talvez ele não esteja registrado, né, como um documento. Perfeito. Ficar atento a isso, né? Obrigado, Rose. Seria isso. Gratidão, professor. Muito obrigado. É sempre um prazer ouvir o senhor e a sua aula é sempre muito maravilhosa, né? E nos provoca bastante. Muito bem. E a Alguém SESC trouxe- GPDIM agradece. Alguém trouxe a questão de Florianópolis, né? E como é bom a gente ouvir, se fortalecer nesse espaço de formação, que é um espaço para a gente muito rico, uma vez por mês a gente conseguir reunir esse número de supervisores, professor, e a gente tem, eu estava ali olhando, tem gente de Joinville, tem gente de Chapecó, de Balneário, de Capivari, então a gente tem chegado a muitos lugares de Santa Catarina, e isso deixa a gente muito feliz, Blumenau, se não me engano, também, e o quanto é importante esse espaço de formação, de resistência, porque amanhã cada uma vai para a sua escola, né, vai para o seu espaço, e com certeza com essa reflexão. Florianópolis veio agora de uma greve terrível, a gente passou por momentos difíceis, não foi um retorno que a gente queria, a greve acaba, mas a luta continua, essa foi só mais uma, né, das lutas, de toda essa luta, né, de toda essa disputa pela educação que a gente tem, hoje com Todos pela Educação, que vem fazendo um estrago dentro do município de Florianópolis, e que a gente precisa ler sobre, a gente precisa conhecer o que é, né? A gente também socializa materiais, professor, se o senhor quiser indicar para a gente algum texto, alguma leitura, o professor disse que fez um texto agora, a gente compartilha lá no grupo, a gente tem um grupo onde a gente segue estudando, e é muito importante que a gente esteja lendo, e que leve para os nossos pares na escola, para os professores, que a gente compartilhe no grupo. Eu sempre falo, alguém vai ler, alguém vai se interessar. Se a gente conseguir que um professor leia, que um colega, né, nossa, venha discutir com a gente, então é fundamental que a gente entenda essa necessidade da formação, do estudo. A gente vai pensar assim mais um encontro, depois a gente conversa, mas é importante que a gente esteja aqui, né, presente. Inclusive tem diretor participando, tem outros profissionais, tem professor, eu vi que tem estudante da UFES, que não sei se foi, né, alguma da diretoria, mas tem estudante da UFES que também, então tem, né, um público bem... Imagina. E a maioria supervisores escolares. Obrigada, pessoal. E a gente aguarda vocês agora no mês de junho lá na Alesc, viu, para nossa formação.